Pessoal, dando continuidade então à nossa aula, nós não podemos falar da colonização da América Espanhola sem mencionar os adelantados e a Casa de Contratação. Adelantado era um título dado pela coroa espanhola aos colonizadores que vinham estabelecer núcleos de povoamento aqui na América. Aqueles núcleos de povoamento que nós vimos no vídeo anterior. Então, esses homens que saíam da Espanha e vinham para a América colonizar a região eram os adelantados, os colonizadores da América. Os adelantados assinavam um contrato com a coroa espanhola, com o governo da Espanha. Esses contratos eram chamados de capitulações. O que diziam, então, esses contratos? Pelo contrato que o adelantado assinava com a coroa espanhola, ele se comprometia a catequizar os povos indígenas, ou seja, converter os indígenas ao cristianismo e a pagar 1/5 de todo o metal precioso que ele encontrasse à coroa espanhola. Mais uma vez, então, o adelantado, o colonizador que vinha aqui para a América, se comprometia, através de um contrato assinado com a coroa espanhola, a catequizar os indígenas que ele encontrasse aqui na região e a pagar 1/5 de todo o metal precioso que ele encontrasse à coroa espanhola. Para fiscalizar isso, a Espanha criou a Casa de Contratação, no ano de 1503. A Casa de Contratação tinha sede lá na Espanha, então ficava na cidade de Sevilha, na Espanha. A Casa de Contratação fiscalizava as relações comerciais na América e a produção ou a extração do ouro e da prata, bem como a cobrança do quinto. Então, cabia à Casa de Contratação lá da Espanha fiscalizar se o adelantado está realmente pagando 1/5 de todo o metal precioso que ele encontra ao governo da Espanha. Porque o adelantado podia vir aqui para a América, encontrar ouro e prata e não enviar para a Espanha. Então, a Casa de Contratação ficava responsável por ver se o quinto estava realmente sendo pago. Além disso, a Casa de Contratação nomeava os funcionários que vinham para a América Espanhola trabalhar aqui na administração colonial e também funcionava como tribunal de justiça. Então, se tivesse algum problema, alguma querela, alguma discussão, divergência judicial, a Casa de Contratação resolveria. Só para deixar claro, a Casa de Contratação fiscalizava isso tudo lá da Espanha. A Casa de Contratação estava em Sevilha, lá na Espanha, tudo bem? Só que também vão ser criadas estruturas administrativas aqui na América, não é? Que prestavam contas à coroa espanhola, mas estavam aqui na América. Que estruturas administrativas eram essas? As audiências, que eram órgãos que realizavam as funções judiciárias, além de organizar a fiscalização das atividades comerciais e a cobrança do quinto. Observem como era importante para a Espanha o quinto, né? Receber 1/5 dos metais preciosos. Então, além da Casa de Contratação, que estava lá na Espanha, aqui na América, as audiências fiscalizavam a cobrança do quinto. O Conselho das Índias, criado em 1524, criava as leis econômicas, políticas e penais na América Espanhola. Leis penais, as leis para quem comete crimes, desobedece às leis. Os vice-reinados, isso é importantíssimo. A América Espanhola, para facilitar a sua administração, foi dividida em 4 regiões. Essas regiões foram denominadas vice-reinados. Então, quais foram os 4 vice-reinados? Nova Espanha, Peru, Nova Granada e Rio da Prata. Cada um desses vice-reinados era administrado por um vice-rei. Quem era o vice-rei? Era um nobre nomeado pela coroa espanhola. Então, o território colonial é dividido em 4 regiões. Essas regiões são chamadas de vice-reinados. Cada vice-reinado é administrado por um vice-rei nomeado pela coroa espanhola, pelo governo da Espanha. Por que vice-rei? Porque ele era um representante do rei da Espanha aqui na colônia, na sua região, no seu vice-reinado. E, por fim, as capitanias gerais, que foram criadas para auxiliar os vice-reinados. Então, existiram 4 capitanias: Cuba, Guatemala, Chile e Venezuela. Era um braço de apoio dos vice-reinados, as capitanias. E aos poucos, pessoal, começou a surgir aqui na América Espanhola uma sociedade colonial, uma sociedade com 2 classes sociais principais.
os chapetones e os crioulos. Quem eram os chapetones? Os chapetones formavam a elite política da colônia. Então, eram espanhóis, ou seja, pessoas nascidas na Espanha, que vinham para a América exercer cargos administrativos na colônia. Então, eram homens de confiança do rei espanhol, nomeados pelo rei, pela coroa espanhola, para exercer cargos administrativos na América Espanhola. Sempre espanhóis nascidos lá na Espanha, espanhol nato. E os crioulos, quem eram os crioulos? Os crioulos eram filhos de espanhóis, só que já tinham nascido na América. Os crioulos, eles só podiam fazer parte dos cabildos, que eram câmaras que resolviam problemas locais. Só que os crioulos não podiam ocupar os altos cargos administrativos na América Espanhola. Por quê? Porque os altos cargos administrativos só podiam ser ocupados por um espanhol nato, uma pessoa nascida na Espanha que tinha vindo para a América, nomeada, claro, pelo rei da Espanha. Como os crioulos já eram filhos de espanhóis que tinham nascido na América, eles não podiam ocupar esses cargos altos administrativos. Então, só quem ocupava os altos cargos administrativos eram os chapetones. E, aos poucos, vai surgindo uma rivalidade entre chapetones e crioulos, entre crioulos e chapetones, entre os espanhóis nascidos na Espanha, que tinham vindo para a América, e os filhos de espanhóis nascidos aqui no continente americano. E, por fim, para encerrar, nós vamos falar um pouco da economia colonial. A economia colonial na América Espanhola dependia diretamente da exploração de metais preciosos. Nós vimos que toda a colonização da América Espanhola é em função da exploração do ouro e da prata, da mineração. E para realizar essa extração dos metais preciosos, os espanhóis escravizavam os indígenas, eles usavam a mão de obra dos indígenas. Então, os povos nativos na América foram escravizados para trabalharem nas minas de ouro e de prata. Para organizar esse trabalho dos indígenas, os espanhóis criaram dois sistemas, os repartimentos e as encomendas. Nós vamos ver cada um deles, começando pelos repartimentos. O que eram os repartimentos? Através de sorteios, os indígenas eram convocados para trabalhar de forma temporária em qualquer mina da América. Então, os espanhóis realizavam um sorteio, aqueles indígenas sorteados tinham que trabalhar de forma obrigatória, não podiam recusar esse trabalho na extração do ouro e da prata. Por esse trabalho, eles recebiam salários baixíssimos. Além disso, as condições de trabalho, evidentemente, eram péssimas, precárias. E a encomenda, ou as encomendas. As encomendas foram relações estabelecidas entre os chefes das tribos indígenas e a coroa espanhola. Através da encomenda, esses chefes de tribos indígenas indicavam trabalhadores indígenas pertencentes à tribo para trabalharem nas minas. Esses encomendeiros, que seriam os homens que trabalhariam nas minas, através do sistema de encomenda, eles tinham que ser cristianizados. Então, eles eram indígenas convertidos ao cristianismo. E a encomenda era vista como uma forma de retribuição do indígena pela cristianização que ele recebeu. Em outras palavras, como o indígena teve a sorte, abre aspas, de ser tirado da religião antiga, do paganismo, e ter sido convertido ao catolicismo, ao cristianismo, ele tem que retribuir isso de alguma forma. A retribuição dele é trabalhando, então, na extração de ouro e prata para a Espanha, trabalhando nesse sistema de encomenda. Então, seria um pagamento do indígena por ter recebido a catequese, o cristianismo. E, por fim, nós vamos falar das haciendas. A partir do século XVII, vai começar a ocorrer o declínio da mineração na América Espanhola e começam a surgir, então, outras atividades além da mineração. Com isso, vão ganhar grandes destaques as haciendas. O que eram as haciendas? Grandes propriedades de monocultura, então, grandes propriedades, espécies de fazenda, por exemplo, onde se produzia um único produto, produtos tropicais, que eram destinados ao abastecimento da própria colônia. Então, nas haciendas se cultivavam produtos, um por hacienda, sempre um produto em cada hacienda,
destinados ao abastecimento da colônia. Em algumas regiões, como por exemplo nas Antilhas, se produzia o açúcar para exportação. Então, em algumas haciendas, o produto cultivado não era para a colônia, para o abastecimento da população colonial, mas para exportar, para vender para outros países. Além do açúcar, o algodão, que era produzido no litoral do Peru, também tinha grande destaque. Por exemplo, é importante dizer, o grande lucro das haciendas ele ia sempre para a coroa espanhola, não era empregado no desenvolvimento aqui da América Espanhola. E a mão de obra usada nas haciendas era mão de obra escrava. Os indígenas, então, também foram enviados para trabalharem nas haciendas. Depois vão começar a vir para a América Espanhola os escravos africanos, tá bom? Que substituem, então, os indígenas. Pessoal, e com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu deixo para vocês um grande abraço, peço que façam os exercícios e até a próxima.